As guidelines da hipertensão recomendam a medição da pressão arterial no consultório para o diagnóstico de hipertensão, estratificação do risco e tomada de decisões. E fazem-no marginalizando toda a evidência científica sustentada nos resultados de um grande número de estudos publicados desde finais do século passado, bem como contrariando a opinião de muitos opinion leaders da hipertensão. Inserido nesta corrente de opinião, eu vou apresentar um conjunto de razões para abandonarmos a medição da pressão arterial no consultório. A primeira razão é a falta de rigor destas medições, porque à pressão arterial real que medimos, nós acrescentamos o efeito da bata branca. Em consequência destas medições de baixa qualidade, 30 a 40% dos indivíduos com pressão elevada no consultório, mais de metade dos hipertensos grau 1 e dos hipertensos muito idosos apenas têm hipertensão da bata branca, bem como 37,5% dos hipertensos resistentes têm pseudo-resistência ao tratamento, além de que 17% dos normotensos que andam pelas nossas consultas afinal têm hipertensão noturna mascarada, que é um subtipo de hipertensão associado a um risco cardiovascular elevado. A segunda razão é o baixo valor prognóstico destas medições, porque de há muito sabemos que não é a pressão arterial medida na clínica, mas a pressão arterial ambulatória, principalmente a pressão arterial durante o sono, que mais estreitamente se relaciona com o risco de morte cardiovascular. A terceira razão é básica. A normalização da pressão arterial, tal como a medimos atualmente no consultório, é o alvo terapêutico errado. Porquê? Porque tem baixo valor prognóstico. Em seu lugar, no futuro, nós iremos ter como objetivo a normalização da pressão arterial durante o sono, principalmente a pressão sistólica, dado que a diastólica dá um contributo relativamente modesto para o risco, bem como aumentar a queda relativa da pressão arterial da vigília para o sono, ou seja, converter padrões não de hyper em padrões de hiper. E a própria definição de hipertensão terá que mudar, terá que evoluir para este novo conceito de hipertensão verdadeira, baseada nos dois parâmetros da MAPA que têm muito elevado valor prognóstico. A quarta razão é que dispomos de alternativas à medição da pressão arterial no consultório que anulam o efeito da bata branca. Por isso, podemos e devemos abandonar esta prática, bem como este número mágico de 140-90, e em seu lugar utilizar a OBP que é o acrónimo de Automated Office Blood Pressure, que é uma medição automatizada da pressão arterial sem assistência, que é feita com um dispositivo idêntico ao utilizado no estudo SPRINT. Este dispositivo equipa as unidades de apoio ao hipertenso, o acrónimo é o A, o AH, que já existem em várias centenas de farmácias portuguesas. Como é que se faz a medição? Bom, tem um consumo de 10 a 12 minutos, pelo que não é execuível utilizarmos esta alternativa nos nossos consultórios, nos centros de saúde, nos hospitais. É muito consumidora de tempo. Mas está disponível nas farmácias. O doente é colocado num gabinete, fica confortavelmente sentado, o farmacêutico coloca a abraçadeira e aciona o dispositivo e sai. Após 5 minutos de repouso, o aparelho, de uma forma automatizada, faz 3 medições da pressão arterial intervaladas de 1 minuto e fornece a média dessas medições. Esta média é a OBP. E o valor de normalidade é inferior a 135,85, tal como o valor de normalizado da AMPA, que é o acrónimo de automedição da pressão arterial feita no domicílio. Mas atenção, uma medição isolada no domicílio não é AMPA. Se estiver normal, tudo bem. AMPA obedece, ou a AMPA obedece a um protocolo. O protocolo que eu utilizo e recomendo, e que é o mesmo utilizado na região de Vigo pelo grupo do professor Ermita, é este da Academia Americana de Médicos de Família, em que as medições se fazem apenas ao longo de 5 dias. 3 medições de manhã, 3 medições à noite, depois de o indivíduo ter estado pelo menos 5 minutos em repouso, e estas medições são feitas em intervalos de 1 minuto e registadas. Para o cálculo da AMPA, nós vamos fazer uma média, com experiência, uma média visual dos valores que tem o fundo azul. Ou seja, para o cálculo, expurgam-se as medições dos 2 primeiros dias, porque há aqui um efeito da bata branca. O doente sabe que está a medir para o seu médico, bem como a primeira medição da manhã e a primeira da noite dos últimos 3 dias. A MAPA tem registro da vigília e registro do sono. A média da pressão arterial em vigília tem valor de normalidade idêntico ao da OBP e da AMPA. Todavia,
Estes valores de vigília nada nos informam sobre a pressão arterial durante o sono, que é justamente aquela que tem elevado valor prognóstico. E esta é a vantagem da MAPA, é que nos dá informação sobre a pressão arterial durante o sono. Então, como é que nós vamos usar estas alternativas à medição da PA no consultório? Para o diagnóstico e na monitorização do tratamento, obviamente que a MAPA. E preferencialmente a MAPA de 48 horas, que penso que pouco e pouco, gradualmente, irá substituindo a MAPA de 24 horas, porque esta tem uma muito baixa reprodutibilidade. Mas, na monitorização do tratamento, nós vamos ter que usar a OBP e a AMPA, por várias razões. Por muito que queiramos fazer monitorização com MAPA, nunca será possível, nunca teremos no país um número de equipamentos suficiente. E a OBP e a AMPA são preciosas, integradas dentro de um algoritmo que eu vos vou explicar mais à frente, mas dão-nos informações só sobre a pressão arterial no período de vigília. Não nos informam sobre a noite, ou sobre o sono. Este é o algoritmo para o diagnóstico de hipertensão verdadeira e estratificação do risco que nós usamos e recomendamos. Perante uma suspeita de hipertensão, seja ela qual for, o que está recomendado é fazer-se uma MAPA, que é o teste confirmatório standard, inquestionável. Se a pressão arterial sistólica média do sono estiver elevada, ou se houver uma queda da pressão sistólica média da vigília para o sono inferior a 10%, eu estabeleço o diagnóstico de hipertensão verdadeira, porque são estes os critérios que nós vamos ter que adotar no futuro para o diagnóstico de hipertensão verdadeira e abandonar este diagnóstico feito com base em medições da pressão arterial no consultório que não têm valor prognóstico significativo. Mas a MAPA de 48 horas é muito importante para a tomada de decisões, porque esta MAPA também nos dá uma informação sobre o risco, quantifica o risco cardiovascular de um evento fatal ou não fatal nos próximos 5 ou 10 anos. E então, com base no risco, e porque nós devemos tomar decisões baseadas no risco, eu vou decidir se trato ou não trato já o meu hipertenso. Ele pode ser um indivíduo com valores marginalmente elevados, tem um risco muito baixo, e eu posso optar por, numa primeira fase, enveredar por uma estratégia de modificação de estilos de vida e depois logo se verá. Ora, no tratamento da hipertensão, usando a OBP, a AMPA e a MAPA, eu considero duas etapas fundamentais que vos vou apresentar. Numa primeira etapa, nos indivíduos que já têm o diagnóstico estabelecido porque fizeram uma MAPA de 48 horas e já estão em tratamento, eu tenho como objetivo a normalização da pressão arterial em vigília. E para isto, eu apenas necessito de usar a OBP e a AMPA. Quando eu tiver a pressão arterial em vigília normalizada, eu completei a primeira etapa e passo para a segunda. O objetivo da segunda etapa, esta é a normalização da pressão arterial durante o sono, por isso eu vou ter que me socorrer da MAPA, obviamente que sim. Então, como é que, com estas três formas diferentes de medição da pressão arterial, como é que eu os utilizo para a monitorização e intensificação do tratamento no meu dia-a-dia ou no nosso dia-a-dia? Eu começo por monitorizar usando a OBP e a AMPA. O doente já está em tratamento e iniciar tratamento e vem à consulta com uma OBP feita na farmácia, uma AMPA feita em casa. A AMPA tem uma grande vantagem de envolver o doente na gestão da sua doença. E nas zonas mais remotas, onde não haja uma farmácia para medir, inquestionavelmente o doente tem que usar a AMPA. Se vive num meio urbano em que tem uma farmácia disponível, pode ir à sua farmácia fazer uma OBP antes de ter a consulta do seu médico assistente. Pois, mas se dispuser das duas medições, a OBP e a AMPA, é fornecida mais informação, com a vantagem de que com a AMPA o doente envolve-se muito e facilmente na gestão da doença. Quando vem à consulta, se a OBP e a AMPA estiverem ainda acima do limite da normalidade, estão elevadas, eu intensifico o tratamento e marco uma nova consulta para a qual o utente me trará uma nova OBP e ou AMPA. Se ela continuar elevada, eu intensifico o tratamento. Quando a OBP ou a AMPA estiverem normais, ou seja, com valores inferiores a 135/85, eu tenho completada a primeira etapa, ou seja, a pressão arterial em vigília está controlada. Avanço para a segunda etapa e por isso peço uma nova MAPA. E ele volta à consulta. Se a pressão arterial durante o sono
ainda estiver elevada, reparem que eu tenho ali em vermelho a pressão sistólica, porque é esta a principal determinante do risco, esta é que vai ser a minha guia, eu intensifico o tratamento e mando o doente voltar mais tarde com uma nova mapa. Quando a mapa no sono estiver normalizada, eu considero que o meu doente está controlado, porque já está controlado em vigília e agora está controlado no sono. E mantenho a monitorização com a OBP AMPA, sem prejuízo de pelo menos uma vez por ano eu repetir a mapa, ou sempre que faço uma modificação do tratamento, ou nos indivíduos de risco elevado, como os que têm diabetes, doença renal crónica, doença cardiovascular estabelecida, com antecedentes de eventos, fazer uma mapa a cada 6 meses, mas isso será uma decisão individual do seu médico. A quinta razão é económica. As vantagens económicas da generalização da utilização da mapa em Portugal para o diagnóstico e monitorização dos doentes. Isto é feito, esta extrapolação, a partir de um estudo da autoria do professor Hermida, que extrapolou para toda a Espanha os benefícios e as vantagens económicas da experiência da região de Vigo com base nos doentes do projeto IGIA. E chegou à conclusão que geraria uma poupança anual em Espanha de qualquer coisa como 5,29 mil milhões de euros. Portugal, que tem uma população 4 vezes menor, talvez conseguisse uma poupança anual de 1,2 a 1,3 mil milhões de euros. Impressionante. Bom, e termina apelando a uma revisão urgente das guidelines para que elas reflitam a prática e o conhecimento modernos. Muito obrigado.